Nós temos no Evangelho de hoje um personagem que gira ao redor da grande motivação de todo o trecho no Evangelho, que é Jesus. Então, levando em consideração, o Evangelho é Jesus. E nesse contexto da presença de Jesus, nós temos ao seu lado hoje um personagem, uma pergunta e uma resposta. Ou um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas que estão sob a mesma plataforma. Nosso primeiro olhar para essa personagem, São Pedro, o primeiro dos apóstolos, tão importante para nós enquanto o primeiro Papa, o primeiro na caridade, aquele a quem foi entregue as chaves da condução deste grande projeto de amor chamado Igreja, e que ele, obediente à palavra e à vocação dada por Deus a ele, assumiu essa missão até as últimas consequências, assumiu essa missão até o seu martírio. A figura de Pedro, ao longo de toda a Escritura, é uma figura curiosa, por isso que ele nos representa, porque Pedro, ele traz as virtudes e ao mesmo tempo as fragilidades que marcam o coração de todas as pessoas. Ao mesmo tempo em que ele foi um homem atento a escutar o pedido do Senhor para lançar as redes para outro lado, que foi um homem dócil à palavra de Jesus para segui-lo, que foi um homem persistente no discernimento espiritual junto com seus irmãos apóstolos e discípulos, Pedro também é reconhecido como um homem de gênio difícil, cabeça dura, aquele que, por medo, negou 3 vezes Jesus no momento doloroso da sua paixão e crucificação. Bem como nós somos, porque a nossa vida é esse mosaico, é esse quebra-cabeça, onde às vezes somos pessoas discernidas, somos pessoas dóceis, atentos e atentas à palavra de Deus, mas existem momentos em que nós somos pessoas de cabeça dura, em que deixamos falar mais alto a nossa humanidade, que deixamos falar mais alto a nossa teimosia. Esse é o ser humano. Não há aqui um julgamento de valor, é assim que nós somos constituídos, com virtudes, mas também com defeitos. Assim como Pedro, ele é apresentado no Evangelho nesse quebra-cabeça bonito que é o ser humano. O que nos chama a atenção é que Pedro, ele poderia ter ficado marcado na história da igreja pelos seus defeitos, pelas suas fragilidades. Mas nesse momento final do Evangelho de João, Jesus faz a opção de identificá-lo, não como um homem que o negou, mas como o apóstolo que conheceu o itinerário do amor. Por isso é feito a ele essa pergunta: Pedro, tu me amas? E por isso a sua resposta é tão firme e corajosa: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui é interessante a gente levar em consideração que esta pergunta é feita a um homem com seus defeitos e virtudes, e a resposta é feita por um ser humano que, mesmo com estas duas dimensões, entendeu aquilo que é o principal do itinerário de todo cristão, que é a vivência concreta, verdadeira, real do amor. Pedro poderia ficar marcado na história da igreja como aquele que negou, mas não. Como Jesus nos ensina que o amor transforma todas as realidades e renova todos os corações, nós temos nele, em São Pedro, um grande testemunho de fé, de presença, de conversão e de fidelidade. Por isso que Jesus tem a liberdade de fazer a ele essa pergunta: Pedro, tu me amas? Ora, se Pedro nos representa, então essa pergunta também, ela é para nós, porque nós temos muito de Pedro na nossa caminhada cristã católica. Então a pergunta que ele faz a nós, a cada um de nós, todos que estamos participando dessa Eucaristia:
Jesus nos pede essa proclamação do amor como a grande tônica, como o grande combustível que nos move, que nos faz seguir, que nos faz entender que o caminho de Jesus é o verdadeiro caminho que nos configura de acordo com a vontade de Deus. Então vamos nos colocar no cenário bíblico nesse momento e imaginar os doces lábios de Jesus fazendo a nós esta pergunta: tu me amas? Tu me amas de verdade? Tu me amas em todos os momentos? Você tem a coragem de proclamar o meu amor? Você tem a coragem de apresentar este amor a todas as pessoas? Porque o amor, ele sempre gera uma consequência. E talvez aqui seja o grande final do Evangelho de João. Nós estamos nos últimos versículos do quarto Evangelho. E o quarto Evangelho, ele é concluído com esse diálogo amoroso entre Pedro e João. Perdão, entre Jesus e Pedro, no Evangelho de João. Só que o sentido de uma pergunta é a resposta. Então, para nós, muito mais importante do que acolher com carinho Jesus que nos pergunta sobre o nosso amor, é entender a robustez da resposta de Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo porque permaneci contigo até agora. Tu sabes que eu te amo porque deixei o meu barco e as minhas redes para te seguir. Tu sabes que eu te amo porque conhece a fragilidade do meu coração. Mesmo assim, estou aqui. Tu sabes que eu te amo porque conheces a minha vida e, mais do que isso, conheces o meu coração. O resumo da ópera é a gente entender que o amor, ele não é provado pelas nossas palavras, mas ele é provado pelas nossas atitudes. E isso foi confirmado por Pedro quando, após a ressurreição e ascensão de Jesus, após a descida do Espírito Santo, ele confirmou a sua vocação de apacentar o rebanho de Jesus, conduzir a igreja na caridade, propor a igreja como um grande barco para a nossa salvação e para o nosso seguimento fiel a Jesus Cristo. Então, olhando para o Evangelho de hoje, felizes pela presença de Jesus misericordioso e do seu coração, cuja espiritualidade celebramos também nesta primeira sexta-feira do mês, façamos a seguinte avaliação: Jesus consegue entender que eu o amo pelo reflexo da minha vida? Um homem que diz à mulher, eu te amo, mas bate nela, além de ser um criminoso, ele é um leviano. Ele não deixa que esse amor ele seja explícito. Um amigo que diz ao outro amigo, eu te amo, mas é infiel por trás, ele, além de ser um pecador, é um leviano, porque ele não deixou que as suas atitudes mostrassem isso. Então, quando a igreja diz assim, para todo mundo, principalmente para o padre, seja bom, meu filho, seja justo, seja verdadeiro, seja correto, não seja corrupto, seja generoso. A igreja está dizendo, em outras palavras, dê sentido ao teu amor, dê sentido ao teu joelho calejado de tanto rezar, dê retido às súplicas e orações que você faz dentro da igreja, porque é assim que Pedro nos ensina a entender que a melhor resposta para a pergunta, tu me amas, não é dizer, sim Senhor, eu te amo, mas é aceitar a vocação para apacentar as ovelhas e o rebanho do Mestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.